Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo que o Senhor nos concede. Mas antes do vídeo, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, assista ao vídeo e assistindo e gostando, deixe o seu like, o seu joinha. Também que você possa acionar o sininho para receber os nossos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E que você também, por favor, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega, com um companheiro de trabalho, com alguém da sua igreja, para que possamos difundir esses vídeos e levá-los verdadeiramente aos confins da terra. Queridos, o vídeo de hoje é um vídeo bastante, como eu posso dizer, bastante espiritual, no sentido de que nós precisamos nos instruir acerca da vontade da palavra de Deus. Os outros vídeos também têm sido espirituais, porém, esse vídeo ele é muito autêntico, ele é muito atual, porque a gente tem deparado com pessoas que têm falado para nós acerca de querer fazer as coisas, não conseguir, tentar ficar firme, não conseguir. A gente sempre tem alguém que nos fala isso. E eu quero justamente hoje chamar esse vídeo o título dele de O Homem Natural versus o Homem Espiritual. A gente precisa classificar o homem natural, biblicamente falando, como um homem que não tem a mente de Cristo. O homem que tem a mente de Cristo, ele deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. E folheando a Bíblia, a gente gosta de fazer isso. A gente depara aqui com o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 7, versículo de número 14 a 25. Aos Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. E a gente nota que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, o que ele faz? Ele nos leva a uma corrente de pensamento acerca da natureza que há em nós. Existem duas naturezas dentro de nós. A partir do momento que nós recebemos a Jesus, que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, duas naturezas passam a militar entre nós, a trabalhar dentro de nós. Mas antes, vamos pensar um pouquinho, por que Paulo tem tanta autoridade assim? Sabemos da história pregressa de Paulo. Paulo, antes de qualquer coisa, ele chamava-se Saulo. Saulo de Tarso. Saulo e Paulo são nomes com pronúncia bastante parecida em muitas línguas em que a Bíblia foi traduzida. E talvez por isso muitas pessoas se enganam ao deduzir que o nome do apóstolo dos gentios, Saulo, foi mudado para Paulo. Mas, na verdade, não há nenhuma passagem bíblica que possa confirmar tal pensamento. A Bíblia apenas diz, Atos 13, 9, todavia Saulo, também chamado Paulo. Saulo é nome hebraico e Paulo é nome romano. É o mesmo que Saul. Saulo e Saul têm o mesmo significado. Em hebraico não há essa variação. Escreve-se Shaul. Eu não sei pronunciar hebraico, peço perdão a vocês. O seu significado é o seguinte: aquele que foi conquistado por meio de orações. Paulo vem do latim Paulius e significa de baixa estatura ou de pequena estatura. Apenas para poder, ilustrar um pouquinho esses pensamentos, percebemos então que nos idiomas originais não há nenhuma semelhança sonora entre Shaul e Paulius, nem relação nos seus significados. Aí não podemos dizer que Paulo é variação de Saulo. Voltando à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos o seguinte, capítulo 7, versículo 14 a 25. Presta bem atenção, que é baseado nisso que nós vamos fazer 2 vídeos. Hoje é a primeira parte e, se Deus quiser, sexta-feira a segunda parte.
O homem natural versus o homem espiritual. Olha o que Paulo fala a partir do verso de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Parece um trocadilho, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele é bem explícito, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só, esse versículo hoje, ele tem a ver muito com um ditado que diz, muito usado, de boa intenção o inferno está cheio. Queridos, a boa intenção até está em mim. O querer fazer o bem até está em mim. Mas acontece que os rudimentos da carne, a escravidão da carne, por consequências do pecado recebido no Éden, ela nos escraviza e nos distorce para outros caminhos. Olha o verso 19. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero ler só até o 21. O 22, 23, 24 e 25 eu quero continuar na sexta-feira. Mas quero que você entenda uma coisa. O homem natural, ele tem a mente escravizada pelas coisas do mundo. O pecado, queridos, a entrada do pecado no mundo, junto com a morte, trouxe prejuízos imensuráveis para o nosso corpo. Veja bem, nós somos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Fomos criados por Deus, eu estou falando Éden, tá? O primeiro homem e a primeira mulher. Criados por Deus naquela época, e até hoje nós somos assim, eles foram criados para ter vida eterna. Não havia a questão do pecado na vida deles. A Bíblia diz que a cada dia, na viração do dia, vamos supor assim, por volta de 6 horas da tarde, o Senhor se apresentava ao homem no Éden, chamava o homem pelo nome, e o homem prontamente respondia: eis-me aqui, Senhor. E isso aconteceu durante toda aquela dispensação da inocência. Não sabemos quanto tempo durou a dispensação da inocência. Sabemos que a Bíblia nos ensina sobre 7 dispensações, né? Já falamos isso em vídeos anteriores. A dispensação da inocência foi a primeira dispensação, seguido depois da dispensação da consciência, e seguiram outras dispensações, passamos pela dispensação da lei e hoje estamos na dispensação da graça. Agora nós estamos prestes a entrar na dispensação milenial, mas enquanto estamos na dispensação da graça, precisamos usar esse favor imerecido de Deus, porque nós não merecemos essa salvação, não merecemos essa graça, não fizemos nada para ser dignos dessa graça. Ao contrário, tudo que fazemos é para imerecer a graça, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário de Jesus, nós temos direito a essa graça salvadora. Mas aí está o problema: nós recebemos a Jesus, mas dentro de nós continua ainda os rudimentos do pecado. Por quê? Porque quando nós recebemos a Jesus, o pecado não é eliminado de nós. Isso é um processo que dura através da santificação. Buscando a santificação, nós vamos enfraquecendo essa corrente forte, essa militância forte do pecado em nosso interior, na nossa alma, e através disso aí nós vamos mortificando essa
fortaleza pecaminosa e vamos introduzindo em nós a presença do Espírito de Deus através da busca incessante da palavra e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas ainda assim, dentro de nós militam essas duas forças. Uma, ela luta em prol dos prazeres da carne. A outra luta em prol dos prazeres do Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo fala no verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Queridos, a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus, ela é totalmente baseada na palavra, na vontade e na inerência de Deus. Porém, nós somos carnais, tá? Nós somos carnais. Nós somos gerados em pecado. Olha o que o salmista fala: porque em pecado me gerou a minha mãe. Então, nós não podemos esquecer que nós temos sempre uma militância contrária à vontade de Deus em nossa vida. E ele fala: porque o que faço não aprovo. O que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E ele fala: se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como é que você está passando esse processo. São tantas coisas, né, nos bombardeando, tantas informações, as coisas globalizadas. Eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus, ela não é globalizada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra em modismo, a palavra de Deus não entra em costumes. A palavra de Deus é a pura, santa e verídica palavra de Deus. Não muda, não passa. Tem vários costumes. Eu vejo tantas pessoas colocando tantos costumes dentro das igrejas, querendo mudar o que não pode ser mudado. Entenda uma coisa, querido: busca a palavra de Deus, busca o reino de Deus, busca a vontade de Deus, porque você fazendo isso, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida pregressa que, se nós formos olhar, sem olhar a vida depois dessa passagem, nós vamos achar que o apóstolo Paulo, quando Saulo era bandido, era assassino, perseguidor, mas tudo que ele fazia era em nome de Deus. Tudo que ele fazia era pelo zelo na lei de Deus. Aí o Senhor, o que viu? Viu em Saulo um grande homem de Deus que pudesse nos alcançar e nos ajudar com a sua palavra. O que ele fez? No caminho para Damasco, buscando, respirando ódio contra o povo que seguia Jesus, eles achando que estava fazendo a obra de Deus convenientemente, ele vigiava pela lei, ele foi jogado no chão, a comitiva toda caiu no chão e Saulo foi levado ao terceiro céu. E lá Saulo recebeu o mesmo ensinamento que os apóstolos tiveram durante 3 anos aqui na terra. Então, ali subiu um homem natural. E quando desceu, já desceu um homem espiritual. Eu vou parar por aqui, mas olha só, eu peço a você, continue assistindo no próximo vídeo. Se Deus quiser, na sexta-feira nós vamos gravar essa segunda parte, falando sobre o homem natural versus o homem espiritual. Sabe por quê? Porque dentro de nós ainda habita alguma coisa do homem natural. Mas eu tenho certeza que você, tendo a mente de Cristo, você vai passar a viver a palavra de Deus na sua totalidade. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?